proporção. Bom, o problema mais sério, na verdade, é a guerra fiscal. Eu não vou me ater muito aqui, até por causa que eu acho que o ideal aqui é me ater mais a coisa, mas a guerra fiscal, na verdade, ela é o quê? É quando um Estado concede uma redução do tributo cobrado na empresa para que ela venha se instalar no Estado e, na prática, como ele não cobra o tributo e a empresa gera crédito na venda para outro Estado, você reduz o imposto pago mesmo na venda em outros Estados. Então, a guerra fiscal ela depende essencialmente do fato de que uma parte do imposto é cobrado no Estado da origem. Ou seja, o desenho que nós temos hoje do ICMS, você tributa a produção e não o consumo. É um desenho inadequado. Quando se tributa, se você tivesse toda a tributação no destino, você estaria tributando o consumo e não a produção. A guerra fiscal existe porque nós tributamos a produção na origem. E a guerra fiscal ela gera uma série de distorções. Quais são as distorções mais sérias que a guerra fiscal gera? O que ela gera é uma enorme insegurança para os investidores. Pode parecer meio estranho o que eu estou falando, mas o fato é o seguinte: quando uma empresa está investindo, ela não sabe se o seu concorrente vai se instalar no estado vizinho recebendo um benefício maior, ou às vezes vai se instalar no mesmo estado um pouco mais tarde, numa negociação mais favorável, e com isso receber um benefício que compromete a capacidade dessa empresa de competir no mercado. Ela compromete a capacidade da empresa de competir no mercado. E isso gera uma enorme insegurança para os investidores. Segundo ponto, então esse é um ponto sério. Segundo ponto da guerra fiscal. Hoje, no começo, a guerra fiscal foi vista como forma de atração de investimento para os estados menos desenvolvidos. O fato é que hoje todo mundo está praticando guerra fiscal, todos os estados, dos mais desenvolvidos aos menos desenvolvidos. E com isso ela perdeu razão de ser enquanto política de desenvolvimento regional. Ela passou a ser simplesmente uma renúncia tributária ruim. Se ela fosse transparente e homogênea, se os benefícios da guerra fiscal fossem os mesmos para todas as empresas, o impacto seria de uma redução da carga tributária. Mas não é essa a situação. Eles são concedidos caso a caso, negociação a negociação. E, na prática, o que existe é uma situação em que a guerra fiscal tem, hoje, pouquíssimo efeito enquanto política de desenvolvimento regional, embora seja praticada de forma generalizada, muito efeito negativo do ponto de vista da insegurança que ela gera para as empresas e um impacto bastante negativo do ponto de vista da receita dos estados, em função da renúncia fiscal que ela acarreta. Então, ela está se tornando, de fato, um problema bastante sério no país. E o mais importante é que, hoje, na verdade, a situação de insegurança jurídica se estende também para as empresas que receberam benefícios da guerra fiscal. Por quê? Porque está tendo uma contra-guerra fiscal, de novo, caso a caso, por definição de cada estado, em que produtos que receberam incentivos no estado A, o estado B não está aceitando os créditos de ICMS relativos àquele produto quando ele entra no estado B, gerando um enorme contencioso administrativo e judicial com a empresa compradora que está no estado B daquele produto. E, portanto, agora tem insegurança, inclusive se a pessoa que recebeu o benefício vai poder se beneficiar, vai poder fruir desse benefício. Segundo, nós temos hoje decisões do Supremo Tribunal Federal contrárias, recorrentes decisões contrárias ao benefício da guerra fiscal, que muitas vezes não surtem efeito, porque o Estado chega, quando vai ser votado a decisão do Supremo, eles rejeitam, revogam a legislação que instituiu aquele benefício. Aí o Supremo Tribunal, às vezes, arquiva e eles, 2 dias depois, restituem a mesma legislação. Às vezes, o Supremo está tomando decisões que está obrigando os estados a cobrarem 5 anos para trás o que eles deixaram de cobrar das empresas em função da guerra fiscal. Aí os estados estão aprovando leis estaduais proibindo os estados de cobrarem para trás o imposto que eles não cobraram das empresas. Vocês imaginem o que é isso em termos de estabilidade jurídica no nosso sistema tributário. Tá certo? Realmente... a palavra certa hoje para descrever a situação que se tornou em função da guerra fiscal é de horror. É isso que nós estamos vivendo hoje. É um verdadeiro horror que nós estamos passando. E tem uma série de outros problemas que resultam da guerra fiscal. Um deles é que, em função da guerra fiscal, você beneficia mais as importações do que a produção nacional. Por quê? Porque quando você importa uma mercadoria, 100% do imposto fica no estado de destino da mercadoria. E, portanto, se você conceder um benefício, você pode estar concedendo um benefício que alcança 100% do imposto relativo àquela mercadoria. Se você compra a mesma mercadoria de outro estado, uma parte do imposto fica no estado de origem. E o benefício só alcança uma parte do imposto. Por isso, é muito comum no bojo da guerra fiscal a concessão de benefícios em favor das importações em detrimento da produção nacional.
É esse o modelo tributário que nós temos hoje no Brasil. Sem falar de modalidades mais predatórias, nem vou entrar aqui, que são simplesmente roubo de receita de um Estado pelo outro, sem atrair nenhuma empresa. Bom, e o último problema que nós temos aqui, dentro da estrutura tributária brasileira, e esse certamente vocês conhecem bastante bem, é o problema da tributação excessiva da folha de salários. Eu botei aqui o desenho que, na verdade, vai valer a partir do próximo ano, quando tiver aqueles multiplicadores para o seguro de acidentes de trabalho, para uma empresa típica, comercial ou industrial. Essa empresa, o empregador paga 20% de contribuição previdenciária, o seguro de acidentes de trabalho, que hoje é de 1 a 3, vai passar a ser de 0,5% a 6%, o sistema S mais Sebrae, 3,1% sobre a folha, salário e educação, 2,5%, o INCRA, 0,2%, ou seja, o total pago pela empresa, entre contribuição para previdenciária, seguro de acidentes de trabalho e os penduricalhos, de 26,3% a 31,8% da folha. Se a isso nós somarmos o FGTS, que na prática é uma forma de salário indireta, é uma poupança compulsória, um salário indireto do trabalhador, portanto não pode ser tratado da mesma forma que os outros, embora as empresas muitas vezes venham como custo, ele é diferente dos outros, isso aqui passa para 34,3% a 39,8% da folha. E se nós ainda colocarmos aí a contribuição do empregado de 8% a 11%, nós estamos falando de uma contribuição que vai de 42% a mais de 50% sobre a folha de salários. Certamente é uma das mais altas no mundo. Eu não cheguei a fazer a comparação total. Naquilo que diz respeito apenas à contribuição previdenciária, o Brasil já é um dos mais altos no mundo, não é o mais alto, mas acho que quando a gente soma todo o resto, talvez nós sejamos hoje os recordistas mundiais de tributação da folha. E isso tem consequências também para o crescimento da economia. Esse é um ponto importante. O financiamento da Seguridade e da Previdência são fundamentais, mas a concentração desse financiamento na folha de pagamentos tem um efeito negativo para o crescimento econômico na medida em que é um custo que onera, por exemplo, exportações e não pode ser desonerado pelas regras internacionais. É um custo que onera o investimento na produção de uma máquina e equipamento, o que foi pago de contribuição sobre folha ao longo da cadeia produtiva, não pode ser desonerado na hora que você compra a máquina e equipamento. Então, onera também o investimento e as exportações. Além, obviamente, do efeito que tem sobre o desestímulo, a formalização do trabalho e das empresas no país, que é um problema bastante sério. Obviamente, volto a falar, o problema hoje é muito mais sério para as grandes empresas, porque a maioria das micro e pequenas empresas que estão no Simples já tem uma forma de tributação diferente. Mas é de fato um problema bastante sério do ponto de vista da nossa estrutura tributária. Bom, vou falar então um pouco do projeto de reforma tributária. O projeto de reforma tributária ele tem 5 objetivos principais: simplificação do sistema tributário, acabar com a guerra fiscal, corrigir distorções na estrutura tributária que prejudicam o funcionamento eficiente da economia, tem medidas de desoneração tributária focadas em tributos que têm um efeito mais positivo sobre o crescimento, uma melhora da política de desenvolvimento regional e um primeiro passo na melhoria da qualidade das relações federativas. O que está sendo proposto, então, do ponto de vista dos tributos federais? Está se propondo a extinção de 5 tributos federais e a criação de um novo tributo, que seria o Imposto sobre o Valor Adicionado Federal. O que tributos estariam sendo extintos? A COFINS, a contribuição para o PIS, a CID de combustíveis e o salário e educação, cuja receita seria suprida pelo IVA federal. Ao mesmo tempo, está se propondo a incorporação da contribuição social sobre o lucro líquido ao imposto de renda pessoa jurídica